Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma viagem do nosso podcast Arquinautas. Aqui você ouve as histórias e vê também as histórias por trás da arquitetura, dos arquitetos e de todos os projetos e da construção civil, as histórias mais interessantes e bacanas. E no episódio de hoje nós temos um episódio jovem. Nós estamos aqui com duas arquitetas da Flat Arquitetura que eu conheço muito bem desde que quando eram estagiárias. Cresceram e agora têm o próprio escritório de arquitetura e já estão inclusive na Asbeia, né, meninas? Sim. Letícia Breda e Isabela Stenkoff são donas proprietárias da Flat Arquitetura, são empreendedoras, né? E vão contar pra gente esses segredos do empreendedorismo, né? Sendo jovens dentro do mercado da construção civil e para a gente saber como que elas conseguiram em tão pouco tempo, né, já participar de 2 casa-cor, de terem esse escritório já formatado, de estarem na Asbeia já também, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. Então, meninas, vou começar primeiro a gente falando assim lá do passado, né? Vamos dizer como que vocês escolheram a arquitetura, né? Qual a inspiração que veio de vocês e aonde que vocês se encontraram e como que vocês fizeram o caminho, né, até agora. Oi, gente. Bom, primeiro a gente queria agradecer, né, amiga, por estar aqui, por ter sido convidado também. É um podcast que já é um sucesso, então a gente queria agradecer o convite, né, principalmente seu, que é o nosso mentor, eterno mentor. E vai ser um prazer a gente dividir um pouquinho, né, amiga, do nosso currículo aí, da nossa trajetória tão curta perto da sua e perto de tantos outros profissionais que vocês estão recebendo aqui. Mas, então, eu comecei né, como é que foi a arquitetura para mim? Meu pai já trabalha na área, descobri recentemente que meu bisavô também trabalhava na área, Olha, né? que bacana, então tá no DNA. E aí, assim, a arquitetura simplesmente, quando eu tive que decidir, sempre foi arquitetura, nunca quis fazer outra coisa, entendeu? A Letícia, já não lembro como é que foi. Também. Introduziu. Foi meu avô também era mestre de obras, então também tá no isso. DNA. E a gente acabou se conhecendo, assim, na faculdade, bem no iniciozinho, né, amiga? Acho que foi segundo período. Segundo período. Começamos a fazer trabalho juntas, assim, com grupos. E engraçado, porque durante a faculdade mesmo, a gente não era muito unida, mas o nosso grupo era muito próximo. Mas acho que foi pós-faculdade que a gente percebeu que a gente era muito parecida, assim, em vários aspectos. Não só fisicamente, que muita gente fala que a gente é muito parecida. Dá confusão, a cliente chama pelo nome de chama pelo nome da outra. Nós atendemos, tá? Atende Eu normal, atendo por Letícia. Toca. Tá. É isso mesmo. E os professores também, na época, eles também confundiam a gente, então era bem, bem engraçado. Mas a gente acabou, na época da faculdade, a gente não percebia que a gente tinha essas familiaridades, assim, né, uma com a outra. Mas assim que a gente formou, que a gente começou ali, a gente vai chegar lá, mas assim, o nosso primeiro projeto, a gente percebeu que a gente tinha os mesmos gostos, essa questão de, a gente vai falar um pouco disso também, a qualidade de vida pós-arquitetura, né, fora a arquitetura pra gente era muito importante. A gente vem de uma trajetória que a gente escuta muito, que arquiteto não tem vida social, que arquiteto tem que virar a noite trabalhando, que se não virar a noite trabalhando não tá sendo bom arquiteto. E isso era uma coisa que a gente já sentia desde a faculdade, assim, a gente não concordava com isso. Mesmo virando noite fazendo trabalho, a gente sempre falava que a gente não queria ser esse tipo de profissional, que a gente também queria dar um pouco de atenção pra nossa vida pessoal também. A gente não queria, a gente via muito isso na faculdade, não né, só amiga? viver pra trabalhar, né, de fato, assim. Mas a gente conseguiu, a gente pensa muito parecido. Mesmo em relação ao estilo, né? Na parte de projetos. Quando a gente começou a fazer projetos de fato, a gente foi vendo que cada vez mais a gente tinha o gosto muito parecido, muito mesmo. Então, tudo casava. Então, o que uma decidia, a outra concordava, porque já era o que gostava. Então, assim, foi o casamento perfeito pra gente, né? A gente até brinca que a gente é mais casadas do que com os próprios maridos, né? Eu acho que sociedade é meio que isso, né? As pessoas têm muito esse preconceito de que, sociedade não dá certo, sociedade te faz mal. Eu acho que, assim, sociedade é um casamento, igual a Isa falou. Você também tem que saber ceder. Eu acho que deu certo até hoje, porque a gente sabe muito bem, a gente aceita a decisão da outra. E acabou. O que a outra falou, tá falado. Obviamente, a gente discute
discute, né, num bom sentido, assim, eu acho isso, eu acho aquilo, e a gente chega num consenso. Mas, no geral, uma não tenta passar por cima da outra. Eu acho que é por isso que a nossa sociedade dá tão certo. E isso foi desde a faculdade. A gente acabava fazendo os projetos juntos, sempre era assim. O que uma fazia uma coisa era daquele jeito mesmo, a outra não discutia. Na ausência da outra respondia. E vambora, exatamente. E aí isso foi acabando sendo reflexo, assim, até hoje. Até hoje, da mesma forma. Não mudou eu nada. acho assim, na faculdade de arquitetura, ela faz esse filtro, né? Você acaba se aproximando das pessoas que se identificam um pouco mais. Isso. Às vezes faz o trabalho em grupo, você já olha assim, nossa, essa pessoa aqui é bacana, eu vou desenvolver mais isso. E também, como também tem aquelas pessoas que você fala assim, nossa, essa aqui não dá, não. Mas é engraçado que a gente tinha duplas separadas, né? Porque tinham trabalhos que eram em duplas. Isso. A gente A gente nunca foi dupla. Nós não éramos dupla, é verdade. A gente tinha outras duplas e quando era um grupo maior, a gente acabava se juntando. E é louco porque eu acho que a gente nunca tinha pensado que poderíamos ser sócias durante a faculdade. Mesmo sendo amigas, saindo juntas. O nosso fora da faculdade também era juntas. Mas, assim, a gente só realmente se viu como sócia depois que a faculdade passou mesmo. Não, isso é um processo mesmo. Eu também, assim, na faculdade eu passei por essa mesma situação. Aí acabei saindo da faculdade já com um amigo, já como sócio. Então, foi durante um tempo essa sociedade. Foi muito bacana. É bem comum, né, isso daí. Exatamente. E não pode ter medo mesmo. Você aprende até como a nossa profissão de arquitetura, né? Você, às vezes, cede um pouquinho para o cliente, né? Ali alguma coisa, ajeita aqui e ali. Sim. A sociedade é a mesma coisa. coisa. É muito o que você falou mesmo. Que, assim, você, às vezes, fica mais tempo no escritório com o sócio do que com a família. Total. Né? Então, isso é bem complexo mesmo. Mas, assim, esse comecinho foi bem legal. Aí tem aquela coisa assim, né? Formei agora, né? E agora? Aí vocês têm aqueles desafios. A Isa, eu conheço mais a trajetória, que ela já era estagiária lá no escritório comigo, do Adriano. Desde 2015. Desde 2015, ó. Quase 10 anos, quase hein? 10 anos já. Então, a gente já teve uma história bacana. Ela foi crescendo lá no escritório. E você foi pro mercado, né, Letícia? Você foi fazendo alguns trabalhos, até depois, mais pra frente, vocês se juntarem para fundar a empresa de vocês. Foi. Né? Isso também foi muito legal, porque no nosso grupo, a Isa acho que foi a primeira a ir para um escritório estagiar mesmo. A gente ainda não tinha tido essa experiência tão próxima, assim, com o mercado de trabalho. E era muito legal, porque depois que eu comecei a estagiar também, a gente trocava muita figurinha, né? Graças a Deus, a gente trabalhou em escritórios muito bons, assim, com chefes também bons, pra gente poder trocar essas figurinhas. Lá é assim, lá é assado. E aí, quando a gente formou, a Isa continuou no escritório e eu fiquei alguns meses, assim, desempregada, assim, eu acabei não sendo contratada nesse escritório. E foi aí que surgiu, nessa época, assim, que surgiu o primeiro projeto, que a gente até tava falando disso na palestra que a gente deu na UVV. O nosso primeiro projeto foi uma varanda de, acho que 5 metros, menos de 5 metros. Nossa, era o maior projeto do mundo, né? O primeiro projeto, ele é sempre... Exato. Muito esperado. E aí a gente volta para essa questão que você falou formei agora. E eu e a Isa, a gente tem uma característica que, ao mesmo tempo que a gente é muito de se arriscar, a gente é muito pé no chão. Mas muito, né, amiga? Então, tipo assim, antes da gente tomar uma decisão, às vezes grande, a gente senta... a gente vai conseguir segurar? Tipo, o que pode dar errado? Então, por exemplo, o projeto foi isso. Beleza, vamos pegar o projeto. Mas o que pode dar errado? Isso. Tá, a gente vai conseguir? Vai. Então, vamos embora. E desde o primeiro projeto, a primeira coisa que a gente fez, isso há 8 anos atrás? 7? Mais ou menos. Vamos colocar uns 7 anos atrás. A gente não tinha nada. A gente nunca tinha feito projeto junto, a gente não tinha escritório, não existia Letícia e Isabela, existia Isabela de um lado, Letícia do outro. Quando surgiu de indicação esse primeiro projeto, a primeira coisa que a gente fez, quando a gente decidiu, que eu nem lembro como, assim, eu só sei que aconteceu. A gente já criou Instagram, a gente já criou o nome, a gente já fez cartão de visita, a gente fez modelo de contrato, a gente fez brief, a gente fez tudo. Porque, desde o início, a gente já sabia que nós, como recém-formados, a gente tinha que passar uma credibilidade para o cliente. Ele não precisava saber que era o nosso primeiro projeto. Ele não precisava saber que a gente tinha acabado de sair da faculdade. Então, né, amiga, isso foi a primeira coisa que a gente fez. E isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla com os estudantes, né, com os recém-formados. Mesmo que você não tenha feito nada, assim, né, eu já vou falar pra pessoa. Mesmo que você não tenha feito nada, é importante demais você pelo menos ter a sua cara, né? Porque o cliente te compra antes
de você passar o seu orçamento. Não precisa ter espaço físico, Isso. não precisa ter. Vai para um café, mas já vai com tudo. Hoje a gente tem ferramentas, assim, valiosas, que a gente não tinha Não na época. tinha, A gente não aham. tinha Canva Não, na não época, tinha. que faz tudo hoje. Exato. A gente tinha que ir no Photoshop, enfim. Eu lembro que na época foi assim... Nossa, foi Foi super... bem difícil pra gente conseguir montar tudo, assim, sabe? A gente sempre gostou de mexer, a gente nunca pagou ninguém, a gente sempre fez. Mas, assim, hoje a gente tem ferramentas, assim, incríveis pra poder ajudar. Então, assim, é uma coisa que a gente indica muito pra quem tá formando fazer, entendeu? Já preparar a identidade visual, sabe? Preparar o modelo O de nome contrato, profissional, que eu o sempre nome. falo isso, eu já tive a oportunidade também de dar as palestras a respeito disso. Eu falo, ó, já vai na faculdade, Já vai... sei lá, você tem 3 nomes, né? Assim, vai, Isso. ó, abrevia ou Prepara seja, o que isso Instagram, isso. faz projetos fakes, né? Isso. Todo mundo tem, logo no início. Cria banheiro, cria o sala, exercício, cria né? quarto. Você vai Exercício, exercitando, isso mesmo. né? Entendeu? Exatamente. Pra poder postar. E é assim que vai começando. Esse começo, ele é realmente muito difícil. É. Mas, assim, eu vi algumas coisas nos últimos anos de profissionais abandonando, assim, a profissão mesmo, né? Porque não se identificaram, tiveram dificuldade com o mercado. Até como na presidência do conselho, a gente via lá muita desistência. As pessoas... Fechando, né? pedindo licença do registro. Aham. Exatamente porque, assim, não estavam conseguindo se inserir no mercado. Então, o número era impressionante que a Sim. gente via. E quando eu vejo vocês, assim, conhecendo vocês um pouco de perto, eu vejo, assim, a seriedade com que vocês encaram a profissão. Eu me lembro que eu conversando com o Ricardo Meira, uma vez, no evento, eu não sei se foi em São Paulo ou Brasília, por coincidência, ele falou, nossa, eu tenho 2 alunas lá no Espírito Santo, né? Para quem não sabe, Ricardo Meira hoje é presidente do Conselho de Brasília, né? Que Conselho de legal, Arquitetura. não sabia. E ele é um mentor, era um cara Foi. que ensina muito nessa questão de gerência de escritório Foi. e tal. E eu, conversando com ele, né, fora aqui do estado, ele falou, tenho 2 alunas lá no Espírito Santo. era Eu gente. falei, quem? Era gente. Isabela e Letícia. Eu falei, nossa, não é Não possível. acredito. Aí eu E fiz até um ele- vídeo com eles, mandei pra vocês, né? E ele foi meu brincadeira. professor na pós-graduação ainda. Olha só, que bacana. Pois é. Então, vocês investem muito nessa questão de prazos Sim. de entrega dos projetos para os clientes, né? Sim. É. A gente brinca. Não sei se alguém já falou isso ou se eu inventei na minha cabeça, mas cada cliente é uma cláusula nova no contrato. Isso é uma coisa perfeito. que a gente também preza muito. A gente, hoje, quem olha, né? 2 casa-cor, escritório físico e tal. Mas a gente literalmente nunca tirou R$1 do nosso bolso. Nada, pra nada. Tudo que a gente foi tendo, assim, de escritório físico, de viagens que a gente faz pelo escritório, tudo é pelo escritório. Então, desde o início, a gente sempre tratou o escritório como uma terceira pessoa. Quando o escritório não era CNPJ, quando não tinha imposto para pagar, quando não tinha nada, ele já era tratado como uma terceira pessoa. Então, isso também é uma coisa que a gente sempre fala para as pessoas, principalmente recém-formado. Trate o seu escritório já, mesmo que ele ainda não seja nada, você é autônomo, já trata ele como uma outra pessoa. Porque dessa forma, foi assim que a gente começou a ter o nosso dinheirinho para contratar a nossa primeira estagiária, que ainda, eu lembro que a Natália ainda, inclusive, ela ia pra casa da Isabela, tipo, aprender as coisas. Então, assim, a gente trabalhava em casa, cada uma no seu quarto. Aí a gente foi sentindo a necessidade de ter um espaço pra gente criar algumas coisas juntas. Então, aí a gente foi pra um coworking. Aí, depois disso, a gente sentiu a necessidade de ter um espaço físico. Então, assim, todo o degrau que a gente foi subindo foi basicamente com o dinheiro do nosso escritório, que sempre foi um escritório. Então, é isso que a gente sempre fala. E, além disso, como eu falei, como a gente é meio pé no chão, quando a gente vê que alguma coisa não tá dando certo no escritório, tipo, seja por gestão, por documentação, a gente sempre tenta fazer um curso, pesquisa na internet, no YouTube, a gente sempre foi muito proativo. Busca conhecimento, né? Você Exatamente. nunca fica parado, né? Não. Você Então, a gente tá sentindo que, poxa, isso tá dando muito errado com os clientes, todo mundo tá reclamando da mesma coisa, então vamos melhorar isso? Todo cliente tá reclamando da finalização do projeto, não estamos dando retorno, então o que tá errado? Como que a gente pode melhorar isso? Então, a gente, de vez em quando, faz também uns feedbacks com o cliente, manda um link ali para ele fazer uma avaliação pra gente também, isso é bem bacana. Isso é importante, você ter o retorno do seu trabalho para você Que às vezes você saber. não sabe que o cliente não gostou daquilo que você fez, e aí a gente tá ali pra tentar melhorar nesse aspecto.
É o que vocês falaram aí, né? Cada cliente novo é uma nova cláusula no contrato, né? Essa relação do arquiteto com o cliente, ela, assim, tem aqueles vários momentos, né? O primeiro é aquela lua de mel maravilhosa. Maravilhoso. Que é do Todo mundo conhecimento feliz, ali e tal. Aí você tem ali a questão de desenvolvimento do projeto, a entrega, até ali as coisas estão tá bom para todo mundo. Sim. Mas aí começa a obra, né? Aí começa a obra e aí, às vezes, a pessoa que está lá na ponta, que vai pegar o projeto, vai ler para executar, ele quer resolver a vida dele. Se ele tiver que tipo assim, queimar alguém, dizer, não, o projeto é que está com a medida mal feita. Esse é o departamento da Isabela. Então vocês, quem é que consegue resolver essas coisas? Assim, como é que vocês conseguem dividir o trabalho e até conseguir amenizar isso, que é comum em todos os projetos, né? Em todas as obras, né? Como é que a gente faz? Acho que eu vou para apartamento, que acaba sendo mais simples, porque casa acaba mudando um pouquinho. Mas o que a gente costuma fazer, né? Em tese, né? Obviamente, para cada cliente isso vai mudando um pouquinho. Mas a gente sempre bate a tecla em que o layout ele tem que estar muito bem definido. Que é a primeira etapa, né? É a primeira etapa. Quando a gente começa a fazer, a gente dimensiona tudo para o cliente. Seja cama, seja sofá, seja a mesinha de centro que vai entrar. A gente coloca tudo em layout, tudo em planta. Porque, pelo menos com a gente, é a partir dali que o projeto todo ele começa. Entendeu? Com o layout todo aprovado, aí a gente entra para a parte da Letícia, né, que ela que cria, né, toda a parte de 3D, ela que acaba criando. Eu entro com ela na parte de iluminação para já ir criando, mas toda a parte aí de estética, marcenaria, decoração, móveis, tudo é ela. Mas eu recorro a Isa também. Às vezes eu não gosto de tomar decisão sozinha. Não, mas é legal essa setorização. A gente tem uma troca bem legal. De vocês. Mas aí você vai entender um pouquinho como é que funciona na divisão de tarefas, né? Isso, mas basicamente ela fica com essa parte. E quando o cliente ele acaba aprovando todo o 3D, aí volta para mim, obviamente tem as meninas, né? Mas a gente começa a fazer o executivo com tudo que o cliente aprovou. Lógico, acontece de depois do cliente ter aprovado, volta atrás. Isso é bem aí normal. Que às vezes mostra pro cunhado, aí que né? vem, Aí o cunhado, esse sofazinho podia ficar do outro lado. Aí... Geralmente os problemas começam aí, porque às vezes tem as coisas que já estão definidas e aí acaba tendo trocas, mas isso é normal, acontece. Mas a gente, quando começa o executivo, em tese, já é com o 3D todo aprovadinho, cores, iluminação. Então, a gente basicamente só desenvolve o que está ali no aprovado. 3D para poder ir para a obra. Chegou na obra, a gente está vendo muita dificuldade hoje com mão de obra. Mão de obra tem né? sido Sem dúvida. a maior dificuldade. Querendo ou não, o cliente paga, né? Querendo ou não, caro em um projeto. E às vezes quem está na obra não sabe ler o projeto. Então, acontecem dúvidas assim... De iniciante mesmo. A gente já recebeu, por exemplo, dúvidas sobre iluminação de LED no banheiro, que é algo que... Um nicho iluminado hoje é o mínimo. É o mínimo, né? Que é feito numa obra hoje, entendeu? Então, a gente às vezes tem que ir lá na obra, ensinar como é que faz, mas assim... Você vê que a mão de obra ela não é tão qualificada. Óbvio, não são todas as obras. Sim. É importante também a gente falar que é bom ter um profissional gerenciando aquela obra, né? Porque a gente faz projeto, a gente não trabalha não gerencia a obra, a gente deixa por ele amar isso. A gente não tem saúde mental para isso. Não temos, mas assim, o ideal é quando uma obra ela tem alguém para gerenciar. Por quê? Se a mão de obra não tem o conhecimento, né, necessário, Você a tem pessoa que está gerenciando, ela está ali para poder fazer aquele auxílio. Não Isso depender da gente que, querendo ou não, só faz o projeto. Mas, lógico, a gente dá todo o auxílio que o cliente, né, acaba precisando. E aí, depois disso, volta para a Letícia para fazer todo o detalhamento ali de marcenaria, né? E aí, depois, as duas juntas fazem a finalização. Escolher móveis, decoração, que é toda a parte, né? Vocês acabam trabalhando basicamente com arquitetura de interiores, né? Eles acabam se especializando mais. É natural, né? O mercado vai direcionando, né? Os profissionais para um nicho de mercado, né? E ao longo dos anos também, a gente começou a perceber o que a gente gostava mais de fazer, né? Então, a gente já fez de tudo um pouco. Então, teve uma época que a gente pegava muita casa, né? Que foi bem naquela pandemia, assim. Aquilo foi uma loucura. Foi uma loucura. É um tipo de projeto que a gente gosta muito, é bem diferente de apartamento. Mas a gente percebeu que a gente não queria trabalhar só com isso. A gente sentia falta de ter um projeto mais rápido, né? Interiores, principalmente de casa, demora muito pra gente conseguir chegar na finalização.
Então, assim, a gente tinha muita sede de ver o projeto executado, o projeto pronto. Imagina. E chega no final, o cliente não tem mais dinheiro. E aí, a gente ficava com aquele resto, né? Então, a gente sentia muita falta. Aí, foi aí que a gente redirecionou, como eu falei. A gente viu que tinha umas coisas que não estavam dando certo. A gente falou, então, ano que vem, nossa meta é a gente focar em apartamento. Vamos focar em divulgar. Porque aí as pessoas começavam... O apartamento é bem mais rápido, né? Nossa, já tá ali a parede muito pra mais dentro, rápido. O né? projeto de casa ele é muito gostoso porque é grande, Você do pode zero. usar Você mais. a gente pode mexer no que a gente Liberdade, quer, isso. né? Particularmente, a gente acaba pegando, né, muito projeto lá do escritório, do seu escritório. Então, a gente tem essa liberdade de sair mexendo no que a gente precisa. Diminuir uma janela. Ai. Aumentar, entendeu? Mas é mais gostoso de fazer, porém é mais demorado. Né? Aí Bem mais a gente demorado. teve um ano que a gente só fez casa. A gente deve ter feito um apartamento. Então a gente sentia muita. E aí a gente não viu o projeto sendo executado, né? Assim, a nossa parte. E você perde um pouquinho a questão do time, de você ver se aquele desenho que você fez deu certo. Porque realmente Isso. a casa você faz hoje para daqui a X meses fazer. O apartamento ele já é meio que Já é ali. tocado, né? E as pessoas começavam a conhecer a gente como, tipo, arquiteto de casa, de interiores de casa. E aí a pessoa do apartamento não procurava a gente, porque a gente estava especializada em casa. É um nicho, né? Então aí a gente tentou entrar e assim, deu muito certo que a nossa meta foi batida. Foi, né? Que aí no ano seguinte a gente conseguiu pegar, assim, a maior parte do escritório foi de apartamento, que era o que a gente queria. E aí, de vez em quando, a gente ainda pega as casas porque a gente gosta. Mas, assim, a gente queria se especializar mesmo em apartamento, que era um projeto que a gente gostava bastante de fazer. É legal isso. Eu vou aproveitar até dar uma dica aqui para os recém-formados, para quem está chegando aí no mercado, né? Muito em cima do que a Letícia e a Isabela falaram aqui, que é essa questão da qualificação. Então, ali começou a carreira, não está tendo muita coisa. Cara, vai em eventos aí de loja, Isso. vai buscar aí conhecimento, que seja na internet, algum curso, né? Existem muitos cursos online, né? De interiores ou de alguma especialização em sustentabilidade, em qualquer tipo desse tipo de mercado, justamente para você ir se especializando e ganhando esse tempo. Não tem projeto? Corre atrás, vai buscar algumas coisas. Vocês estão vendo aqui um exemplo que elas tratam o escritório delas, elas são empreendedoras. Desde o começo, elas já estavam já botando como meta a questão, a gente está falando muito de metas aqui, né? Então, botando como meta essa questão de crescimento na arquitetura, no trabalho. E aí, a metodologia de trabalho, que eu conheço de perto a metodologia delas, elas pegam alguns projetos do escritório para desenvolver. E aí, lá elas têm os prazos, me apertam, né? Tem que entregar tal dia isso aqui, né? E por aí vai. Então, acho bem interessante, porque eu mesmo, depois de 30 e poucos anos de arquitetura, você fica um pouquinho mais descansado com essa questão de tempo ali e tal. maleável, né? Mas é legal quando tem esse cruzamento de gerações, das mais novas, que já vem trazendo essa questão de metas, de objetivos, de entregas, né? Então, isso é bem importante. Então, fica a dica aí para você que está entrando no mercado, que acha que está ruim ali e tal. O começo é difícil mesmo, mas aí depende muito do seu trabalho de empenho, se associa, chama algum colega para dividir o trabalho, não quero ser sócio, então vai dividir trabalho. Isso. Pega um trabalho e aí vai um escorando no outro ali, né? Isso é bem bacana que você falou, porque isso também foi uma coisa que a gente falou na palestra da UVV. É o tal do quem não é visto não é lembrado, né? Graças a Deus, hoje a gente tem um fluxo de trabalho maior, a gente é convidado para alguns eventos que a gente às vezes nem consegue ir e tal, né? Porque ainda tem que ficar no escritório e tudo mais. Quando dá, a gente se divide, né, amiga? Vai cada um para um lado. Mas no início, a gente atirava para todos os lados. Então, assim, convidava a gente para evento. A gente agarrava muito no Eliomar e ia para os eventos. A gente se mesmo. convidava para os eventos. Então, assim, vai em loja de revestimento, vai em loja de metais, vai em loja... Se você, né, vai focar em interiores, principalmente... Vai mesmo, aparece, as pessoas vão lembrar de você, vão te chamar de novo. Então, assim, é a hora, eu acho que logo que você forma, é a hora que você tem que dar a cara mesmo. Tem que mostrar a sua cara, quem é você, tem que aparecer. O nome, né, que vocês foram muito felizes no nome, né? Flat Arquitetura, a logo, achei fantástica a logomarca que vocês Mas você sabe que não era Flat Arquitetura. Não teve briga? Opa, uma treta, não? Pera aí. Porque a gente simplificou. Sim. Era Flat Studio, Arquitetura, Interiores. Era Flat Studio. A gente tinha feito cartão de visita. E o nosso Instagram era Flat Studio. E aí, graças a Deus, antes do pessoal começar a conhecer a gente já percebeu que a gente só falava flat.
O nome era Flat Studio. E aí Mas pegou. todo mundo só falava, a gente só falava Flat. Eu falava, cara, não sei, Isabela é amiga, não sei. A gente muito tá grande, muito né? grande, vamos. E aí, do nada, a gente Imagina o diminuiu. endereço de e-mail, né? O Nossa, Instagram, era como é enorme. que seria, né? Era enorme. Aí Eu tenho uma gente- história até curiosa que exatamente nessa linha, também quando eu formei lá, né, uns anos atrás e tal, então eu bolei com o meu ex-sócio, o nome era Ateliê Arte e Habitat Limitado. Olha Essa só. eu não sabia, não. Nossa, Nossa, aí a gente foi levando, remando e falando assim, bicho, ninguém tá lembrando do nosso nome, né? É Aí tipo depois isso. a gente sacou, aí virou, depois de alguns anos, botamos assim, Domus Arquitetura. Aí, ó. Pronto. Pronto, Aí, é isso, tem que ser um aí nome a pequeno. placa era Tem que resumida, ser era pequeno. tudo. Tem que ser Então pequeno. fica aí, olha, mais uma Mais dica, uma hein, dica. pessoal? Ó, Tem. cuidado Tem que com ser o um nome. nome fácil, um nome pra ser marcante mesmo. E acho que é isso, essa é uma dica boa. Não, legal. E hoje, assim, o que vocês... assim, Casa Cor, né? 2024, não é que tá terminando, né? A gente tá aí já em outubro, Já, né? quase E novembro. tal. Vocês, para 2025, eu vi que vocês traçam muitas metas, né? E tal. Tem viagens, né? Você acabou de chegar do Chile, você tá indo para Londres. Então, ou seja, receita de sucesso, né, meninas? Trabalho... Tem que trabalhar, gente. Eu acho que a gente volta para essa questão da qualidade de vida. É que vocês falaram lá no começo. Tipo assim, ralar, trabalhar e tal, Sim. mas se divertir. E querendo ou não, sociedade. Sim, Isso. Porque- isso é exatamente isso que a Isa falou, sociedade. É o que a gente bate na tecla. As pessoas são meio preconceituosas, né, em relação à sociedade, né? Que não dá certo, não. Mas, gente, a gente tem que também tirar as coisas boas. Principalmente, a gente não tem coisas ruins, né? Acho que não. A gente É não porque é para muito algumas discutido. pessoas eu crescimento. sei que não funciona muito sociedade. Pra gente, porque aquilo. Hoje a gente é família, entendeu? Letícia é madrinha da minha filha. Também temos que falar sobre isso, né? Eu tenho uma neném Isso pequena. é muito importante. Sim. Se você quiser, assim, a gente vai Já falar de pegar o gancho. arquitetura e maternidade, eu acho Sim. que Pois é, e assim, hoje para eu continuar na profissão, se eu não tivesse Letícia, por exemplo, eu teria dado uma pausa, não teria conseguido continuar. Sim. Então, a sociedade, uma boa sociedade, uma sociedade bem definida, é isso, entendeu? Eu fiquei fora do escritório, eu voltei de fato para o escritório a trabalhar com a Júlia com 7, 8 meses só. Trabalhava de casa, ia tocando as coisas com ela. E é uma loucura os primeiros meses sem né? dormir, Foi. né? Ainda até Eu acho que a Isa encaixar. ficou... É porque a gente vê muitos, né, conversando, muitos arquitetos, mães, né, arquitetas que tem que voltar pro escritório em 2 semanas, em 3 semanas, porque os clientes não entendem, porque se não trabalhar não recebe, porque a gente é assim, é autônoma. Então, por mais que o escritório exista, mas se a gente não trabalhar, a gente não recebe. Então, tem muitas arquitetas, mães, que ganham neném, a gente vê aí já conversando, que com 1 mês eu já tive que voltar pro escritório. Então, graças a Deus, a sociedade, eu acho que ela é boa por isso também, assim. Tudo que eu fiz pela Isa, eu tenho certeza que ela faria por mim também. Sem dúvida. Então, eu acho que a Isa ficou o quê? Uns 4 meses off. Aí eu Off. acho que com 4 ela foi voltando. De casa, Né? a entender Hoje- o que estava acontecendo no Isso. escritório, entendeu? E hoje tem uma rotina, né? Que você tem uma folguinha. alguns Porque o dias que da acontece? semana. Também uma coisa que eu não queria abrir mão era de ficar com a Júlia. Por quê? Sim. A gente tem a vantagem, a gente não trabalha na CLT, numa empresa. Sim. Então, eu não queria ficar longe também, né, da Júlia. Desse momento inicial, né? De só ver ela à noite, entendeu? No fim de semana, de ser corrido. Então, assim, 3 vezes por semana eu vou pro escritório físico, né? Pra projetar a mão na massa. Pra ficar, Isso. de fato, resolver, sair com o cliente. Óbvio que não tá sendo muito fixo. Quando eu preciso de mais dias, né? A gente sai e tal. Eu tenho minha mãe hoje, que é aposentada. Então, ela fica com Dá a um Júlia socorro. quando eu preciso. A gente também sabe que tem gente também que não tem, né? A rede de não apoio. tem Suporte, suporte. às vezes não é de tem. fora do estado, né? Uma coisa assim. Exatamente. Pois Mas é. assim, a nossa realidade hoje é A nossa essa. realidade basicamente Mas fica essa. essa lição, assim, do planejamento. De todas E as fases da organização. vida. Eu acho que a esse é um organização ponto fundamental. Foi. Quando a Isa descobriu que estava grávida, a gente já conversava Sobre como sobre- seria. A gente não deixou algo. Agora eu entrei de licença. Como a gente vai fazer? Não, a Isa descobriu super cedo, né, amiga? Super cedo. Então, quando a gente já conversava, não era nada fixo, mas a gente já tava meio que, como que a gente vai fazer? A gente vai contratar mais uma pessoa? Não vamos? E como que vai ser isso? A gente também nunca colocou data, né? No momento dela voltar, ela foi voltando à medida que ela foi sentindo necessidade. Justamente por isso, porque eu acho que
você não tem como colocar um limite. Acho que cada mãe é uma mãe, cada neném é um neném. Também que... Então, assim, pode ser que uma mãe vai conseguir voltar antes, outra não. Então, a gente sempre conversou. E eu acho que você tocou no ponto que é planejamento. A gente sempre foi muito planejada. Então, por exemplo, a gente está em outubro agora. Provavelmente, ali, final de novembro, a gente já vai estar organizando o que a gente vai entregar até o final do ano. Então, os clientes já vão entrar de recesso, né? Gente, sabendo... E elas entregam mesmo, porque tem uma data de corte lá, não sei se é 20 de dezembro, 21 de dezembro, que é tipo, não adianta nem ligar no dia seguinte, que elas não vão atender o telefone. Mas todo mundo fica sabendo. O negócio funciona. É desse a jeito. gente já organiza o que a obra vai precisar, apesar que muitas obras param, né? Algumas, assim, param, mas a gente mas já tem os vê... clientes que não param. Não. Mas a gente já vê o que a pessoa precisa. Viva os clientes. Já vê o que a pessoa precisa, para ela já ter tudo que ela precisa enquanto a gente vai de recesso, entendeu? E nisso a gente volta para essa questão das viagens e afins. A gente gosta muito de viajar. Mas assim, a gente se organiza muito para conseguir viajar. E uma segura a outra. É isso. E a gente trata férias como férias. Assim, a gente também vê muitos colegas arquitetos que viajam e trabalham porque não tem outra forma. Se a gente trabalhasse sozinha, a gente também teria que fazer isso. Então, como nós somos duas, a gente se trata de férias a férias. Então, quando eu viajo, a Isa toca o escritório, obviamente a gente se fala, tem um cliente ou outro que eu tava mais à frente, a gente tira dúvida. Não tô sabendo resolver isso, me ajuda. Isso é normal. Mas assim, trabalhar, a gente não leva computador, a gente não trabalha. Então, quem tá de férias, mesmo. Tá de férias. Exatamente. Mas é legal, muito bacana esse depoimento de vocês, meninas. Vocês são um orgulho. Assim, me sinto tiozão, paizão de vocês, né? Por toda essa convivência que a gente tem, partilha trabalhos que eu acho muito bacana, os arquitetos serem colegas e dividirem os trabalhos também, né? Para poder se ajudar, para poder alguém viajar, né? Alguém ter a fase mesmo da mamãe, né? E poder fazer isso. Então, parabéns a vocês pela trajetória. E tão pouco tempo já estão aí, inclusive já estão filiadas às Asbeia. Um brinde às Asbeia aqui, meninas. Viva as Asbeias com muitos planos. Amém. E para encerrar essa entrevista aqui com vocês, né? Se vocês quiserem deixar alguma mensagem para esse público aqui que a gente está formando nos Arquinautas, de como é esse começo de vocês, seria bem interessante. A gente não combinou isso, mas eu vou falar. Vocês vão perceber que eu falo mais, a Bela fala menos, mas é aí que a gente se completa. Bom, eu acho que assim, a nossa dica é sempre se planejem, mas também deem a cara a tapa, né, amiga? Eu acho que isso é fundamental, é importante demais. Já durante a faculdade, já começar a aparecer, já vai para os eventos. Não espera formar. Não espera, já cria sua identidade, já começa a aparecer no Instagram. E, assim, indicação é tudo. Então, começa a falar para os seus conhecidos que você é arquiteto, que você está formando. E quando formar, obviamente, procure sempre arquitetos que já estão formados há mais tempo, como a gente teve o Eliomar, que ajudou a gente pra caramba. Né? Então, a dica é isso. Quem não é visto não é lembrado. Se planejem. E, às vezes, também a gente tem que dar uma arriscada também, porque senão... Joga a bola lá na frente. Joga. Não foca só no que gosta também, porque, por exemplo, eu não era a pessoa que amava interiores. Verdade. Letícia amava. Eu era mais da arquitetura por, né, trabalhar no Eliomar. Lá era basicamente só arquitetura. Mas, no começo, não adianta. É 100%. É o que vai aparecer... É um banheiro, é um quarto, só varanda. Que depois pode virar uma casa, entendeu? É o crescimento. Uma reforma de uma casa e as coisas podem ir, né? Um cliente de um banheiro pode trazer depois uma casa inteira para você fazer, então não se agarrem a só o que gosta, porque às vezes a pessoa não gosta de interiores de fato, né? Mas assim... não deixem de se jogar. Isso aí. Se jogar, né? É isso aí. Aproveita as oportunidades. Legal, meninas. Obrigado. Eu vou terminar de um jeitinho diferente hoje o nosso podcast. Eu vou chamar mais uma convidada aqui para ver o que ela tem a dizer aqui para vocês. Vou convidar aqui a Júlia. Vocês vão conhecer aqui agora essa coisinha aqui maravilhosa, tá no colo aqui da Vitória. Aqui, olha só. Tá comendo um bolinho. Tá comendo um bolinho. Dá oi, Juju. Fala oi pra aquela câmera ali, Juju. Olha lá, Juju é a nossa mascote, Isso. Nossa estagiária número 1. Isso. Essa fofa. Então, vou terminar aqui hoje, gente. Então, com essa fofura aqui chamada Júlia.
Muito obrigado pela audiência de vocês. Curtam, visitem a nossa plataforma, deem um like e façam a gente crescer cada vez mais para falar de arquitetura, trabalho, diversão e família. Isso Um aí. abraço a todos vocês, tudo de bom.